Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abrace os meus irmãos neste momento. Abra o entendimento, derrame luz no entendimento dos meus irmãos, para que tudo que for falado aqui possa ir ao encontro da necessidade que eles têm na alma deles. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também, me deixe ser útil na vida deles. Se houver algum equívoco da minha parte falando, me expressando, que o Senhor complete a palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Elisama, Beth, sejam bem-vindas, minhas queridas. Clebson, Lena Teixeira, João Machado, Jonas, bom dia. Bom dia, Nádia Soares. Bom dia, Vinícius. Sejam todos bem-vindos. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esses dias eu estava vendo um vídeo e mostrava um mar, um navio grande no mar. E esse vídeo estava falando assim, acho que até vocês já viram esse exemplo, mas me chamou bastante atenção e eu tive um aprendizado e eu queria repartir com vocês. Um navio no mar, né? Aí o vídeo dizia assim, não é o mar que afunda o navio, são as rachaduras que o navio tem, que entra a água. É a água que entra no navio que afunda o navio. Porque se não entrar água dentro do navio, ele faz o trajeto intacto até o destino final. Então eu percebo que na nossa vida nós temos essas rachaduras que são geradas por nós mesmos. E quando aqui em Provérbios fala, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Imagina um barco. O coração do barco é o motor e ali precisam estar tudo certo, né? Tem que estar protegido. E o barco tem que alguém vigiar, observar se não está tendo rachadura. E se tiver, tem que fechar as rachaduras para não entrar água. Porque se a água entra, o barco afunda. E nós, por diversas vezes, estamos afundados nas nossas dores porque abrimos espaço para a água entrar no nosso barco e nos afundar. E nos manter presos no fundo das nossas dores. E aí aqui em Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar. O que é guardar? É proteger, é vigiar, é ficar atento. E Paulo nos ensina como fazer isso. Lá em Filipenses 4:11, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui Paulo está falando em toda e qualquer situação porque ele aprendeu a estar satisfeito tanto na abundância quanto na escassez. Você fala, Fernanda, mas ficar contente na abundância é muito simples, é muito fácil. Inclusive, até o pastor brinca, né? Fala assim, eu tenho um dom de me adaptar rapidamente às coisas boas. E é isso mesmo, tudo que é bom, né? Tudo que é legal, tudo que é abundante, né? Nós ficamos felizes, mas não estou dizendo de felicidade e alegria, estou falando de contentamento. E o contentamento aqui que está dizendo é satisfeito, estar satisfeito. Muitas vezes nós vivemos uma insatisfação, um descontentamento eterno. Nós não estamos satisfeitos nem na abundância e nem na escassez. Na abundância, a comparação e a cobiça não deixa você desfrutar do bem que você está vivendo. E eu vou dizer que a cobiça e a comparação, elas moram nas possibilidades. E se eu tivesse feito melhor? E se eu conseguisse o que o outro conseguiu? E se eu tivesse o que o outro tem? Não olha, não fica contente com o que tem nunca. E tem pessoas olhando para você e dizendo, se eu tivesse 1% do que aquela pessoa tem, para mim seria suficiente, mas para você não é suficiente. Por que para você não é suficiente? Porque você sempre fica querendo mais, mais, mais e fica se comparando. Mas, sabe, Fernanda, é que eu ganho, o meu salário é igual ao do meu amigo, do meu colega de trabalho. Nós temos os mesmos benefícios. Ele consegue ter essas coisas e eu não consigo.
Porque você nunca está satisfeito, você nunca está contente com o que você tem. Então, Paulo fala, eu aprendi. E o aprendizado, gente, ele vem com repetições. Vocês concordam comigo? Todo aprendizado, ele vem com repetições. E a repetição daquele pensamento gera um comportamento. Então, Paulo estava dizendo, eu aprendi. O meu comportamento aprendeu. Porque assim, ninguém nasce sendo contente, satisfeito. Né? O neném já nasce chorando. Tem uma mãe à disposição dele, tem ali o leite, tem tudo ali esperando o neném, né? Mas ele já nasce reclamando, já nasce chorando, ele tá insatisfeito. E a gente já nasce querendo mais, cobiçando, querendo ter mais. A gente não enxerga o bem que nos cerca e as possibilidades. E ficamos presos nas possibilidades no e si. Às vezes você está na abundância, você não aprendeu a estar contente em qualquer situação, então você fica assim, preso na possibilidade. E o que é a possibilidade? A possibilidade, ela é péssima, porque ela vai aparecer tanto na abundância quanto na escassez. E a possibilidade, gente, é um delírio mental. Porque a possibilidade é algo que não aconteceu. E que pode nunca acontecer. Às vezes você está na abundância e fala assim, se eu tivesse feito isso, acho que eu teria mais hoje. Se eu tivesse feito essa escolha, a gente não fala assim, olha, ainda bem, glória a Deus que eu escolhi esse caminho, que eu decidi ter esse tipo de pensamento, olha onde eu cheguei. Tem até uma música que fala onde nós chegamos, né? Então, assim, mas não, você fala, eu podia ter ganhado mais, eu podia ter conseguido mais. Essa é uma possibilidade de ficar preso nas possibilidades que poderiam ter sido. E na abundância você fica preso na possibilidade do que pode ser. E você fala, se eu fizer isso, se acontecer isso, eu posso perder tudo que eu tenho. Então eu preciso me precaver. Aquela cobiça, nunca está satisfeito. É as possibilidades de e se eu fizer, e se eu ganhar mais, e se eu tiver mais. Nunca termina, nunca tem um estágio de satisfação. É sempre ali achando que não está suficiente. E o que eu amo no aprendizado que nós temos com o Espírito Santo é que ele nos dá uma satisfação e uma plenitude nas duas estações. Na escassez é fácil, né? A gente não está contente. Mas existe um aprendizado para estarmos contentes também na falta. Porque o seu coração precisa ser guardado, protegido. O seu barco, ele só vai afundar com a água que entrar dentro dele. No seu barco, o mar em volta são as circunstâncias da sua vida. As rachaduras são os pensamentos que você deixa entrar na sua cabeça. E a água que entra é o medo. É a insatisfação, é a falta de contentamento. Paulo está dizendo aqui em Filipenses 4:11 que ele aprendeu, mas se você for ver Filipenses 4:8, ele mostra como que foi esse aprendizado dele. O aprendizado dele foi ocupar a mente dele, ocupar o pensamento dele com pensamentos que constroem, não que destrói. Com pensamentos de vida, não de morte. Com pensamentos... As rachaduras que se apresentaram na vida de Paulo foram fechadas com pensamentos bons. Por isso ele fala no versículo 11, eu aprendi. Então nós não nascemos sabendo, mas nós podemos aprender. Paulo fala no 11, eu aprendi. No 8 ele fala, olha, sabe como é que eu aprendi? Ocupando o meu pensamento, ocupando a minha cabeça com pensamentos bons. Quais são os pensamentos bons sugeridos por Paulo? Irmãos, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum louvor, alguma coisa excelente, digno de ser falado, digno de ser elogiado, seja isso que ocupe o seu pensamento.
Por isso que Paulo, no versículo 11, fala, eu aprendi. Foi difícil, gente. Foi muito difícil. Teve tantas rachaduras no meu barco, mas eu guardei meu coração, sabe por quê? Eu fui lá em cada rachadura e fechei. Ocupei meus pensamentos com pensamentos bons. Então, em nome de Jesus, que hoje esse aprendizado possa guardar o seu coração, tanto na abundância quanto na escassez. Porque a abundância, ela tira o contentamento de você se você não tiver ocupando sua cabeça com pensamentos bons, se enchendo da presença do Espírito Santo, adorando a Deus e sendo grato por tudo que você tem nas mãos, não inquieto pelo que você não tem. Porque tanto o abundante quanto o escasso precisa olhar para o que tem. Porque não adianta eu falar para vocês aqui, já falei em várias lives, você está passando por momentos de dificuldade, momentos de escassez. Olhe para o que você tem nas mãos. A mesma lição, ela é aprendida na abundância. Se você na escassez, na dificuldade, não aprende a olhar o que você tem nas mãos, quando você tiver muito, você vai continuar cobiçando, vai continuar desejando, nunca vai ser satisfeito. Sabe, as nossas raízes precisam ser aprofundadas em Deus porque vai gerar aprendizado. E aprendizado é repetição. Aqui todo mundo sabe que para aprender algo nós precisamos repetir aquela atitude. Então nós precisamos pensar de propósito em coisas boas. Sabe, nós estamos cercados com um mar de possibilidades. Mas as possibilidades podem nunca acontecer. E você não ficar contente em Deus, nunca estar satisfeito, por quê? Você fica satisfeito em se prender às possibilidades. E você não desfruta, você não vive. Sabe, agora, nesse final de ano, tem tanta coisa boa acontecendo na sua vida. Talvez existem pessoas aí que estão muito felizes porque conquistaram coisas, mas existem pessoas muito tristes porque perderam coisas. Talvez é o primeiro Natal e final de ano que você vai passar só. E você, como não consegue enxergar na escassez coisas boas coexistindo com as coisas ruins que estão te acontecendo, se você estiver na abundância também, você não vai estar bem, você não vai estar feliz. Acordem, gente. O coração de vocês precisa ser protegido, precisa ser guardado. Vigiem, fiquem atentos às rachaduras. Não deixe que maus pensamentos ocupem o espaço que o Espírito Santo quer ocupar na sua vida. Ele te dá plenitude. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas isso aconteceu com você. Mas parece que você está tão bem. Mas você não está bem porque aconteceram coisas difíceis, coisas ruins. Você está bem porque você tem um Deus que te faz enxergar tanto bem que está te cercando, que fecha todas as possibilidades e rachaduras da sua história, que você só tem coisa para agradecer. E você que é grato no pouco, com certeza vai falar igual Paulo. Eu aprendi. Eu repetidas vezes tive que ocupar o meu pensamento com coisas boas. Mesmo estando em plenitude, mesmo tendo tudo, eu tive que ocupar minha cabeça com pensamentos bons. E ocupando a minha mente com pensamentos bons, eu protegi meu coração. Não caiu para o meu coração nenhuma ofensa. Não caiu para o meu coração nenhuma falta. Porque eu ocupei minha cabeça só com coisa boa, tanto na abundância quanto na falta. E Paulo estava falando, não estou falando isso para me exibir, não. Eu estou só falando para vocês que o contentamento é um aprendizado. Quantas vezes aconteceram de rachaduras aparecerem no meu barco? Eu ocupei meu pensamento com pensamentos bons. E o meu aprendizado eu estou passando aqui para vocês. E por favor, aprendam. Não se agarrem nas possibilidades, no que poderia ter sido, no que pode ser. Saia das possibilidades e entra na realidade da sua vida. É isso que você tem. Fala, Espírito Santo, eu preciso ter esse contentamento. Eu quero aprender esse contentamento de Paulo.
Porque se você não tem esse aprendizado na sua vida, o seu comportamento diante da abundância ou da escassez será o mesmo. Você vai continuar se sentindo incompleto, vazio, sozinho, excluído, abandonado, ofendido. Porque as possibilidades te prendem no mar da amargura. E você afunda, você vive afundado, você vive, desculpe o termo, desgraçado. E vive desgraçadamente. Sabe por quê? Excluídos da graça de Deus. E quem que te exclui da graça de Deus? É o seu algoz que te exclui? Quem te exclui da graça de Deus é a falta de dinheiro? É você mesmo. Lá em Hebreus fala, irmãos, não se excluam da graça de Deus, guardando rancor, amargura dentro de você, porque vai te contaminar e contaminar todo mundo que está perto de você. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Como Paulo, porque Paulo está dizendo, é um aprendizado. E ele, antes dele dizer que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, no versículo 8 ele diz, irmãos, finalmente, irmãos, este é o segredo para viver. Tudo que for verdadeiro, não é verdade? Alguém disse que acha? Você ficou sabendo de alguma coisa que alguém acha que aconteceu? Tire isso da sua cabeça. Ah, Fernanda, mas olha, o fulano falou isso de mim. Você ouviu o fulano falar? Se você não escutou com a sua boca, você não tem que ficar pensando nisso. E se você ouviu com a sua boca, libera perdão logo e sai fora desse pensamento ruim. Guarde o seu coração, porque a sua vida depende do que você alimenta seu coração. A sua vida, a sua plenitude em Deus depende de o que você deixa entrar dentro do seu coração. Seja livre, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você guarde, proteja seu coração. O oceano é grande, gente, mas o seu barco pode cruzar perfeitamente toda a trajetória da sua vida sem afundar em nenhuma estação, nem na abundância e nem na escassez. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor tem o controle da nossa vida. E nós vamos aprender e ter pensamentos bons de propósito. Porque o Senhor jamais vai permitir que no nosso caos não tenha a tua bênção nos acompanhando, a tua bondade nos seguindo. Porque a sua bondade, a sua misericórdia nos cerca por detrás, por diante, por cima. O Senhor tem colocado a sua mão sobre nós. Abrace os meus irmãos e os ajude a aprender a arte do contentamento, que não é um sentimento, que não é uma emoção, mas é uma decisão. É um aprendizado. Em nome de Jesus também agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.